Muito bom dia a todos os alunos. Vamos agora começar uma aula sobre o comércio globalizado. Eu sou o professor Sérgio Rocha e hoje nós vamos tratar desse assunto. Então agora vamos ver, em primeiro lugar, uma questão do histórico desse comércio. Então nós temos o comércio começando já nos primórdios lá, desde os excedentes da agricultura, quando o pessoal realmente começou a trocar os materiais, ainda não existia dinheiro nem nada, começa então a trocar os materiais. Depois o comércio nas feiras, né, que eram as primeiras cidades, já final da Idade Média lá, nós tínhamos os burgos, que eram as cidades, né, daí a formação mais tarde do grupo da burguesia, e depois nós temos ainda o comércio desenvolvendo na época das grandes navegações, né, depois o comércio disseminado pela Revolução Industrial, né, disseminando aí todos aqueles produtos, espalhando pelos vários cantos do mundo, e depois a fase final, que é o que nós temos hoje, o comércio globalizado. Então, vejamos. No primeiro momento, nós temos a troca de excedentes, né? As pessoas realmente não tinham dinheiro, não usavam esse tipo de expediente, esse tipo de material, então eles ficavam trocando os materiais, né? Então trocavam o que fosse produzido na agricultura por algum objeto, alguma coisa que eles não conseguiam fazer, né? Lembrando que não existia indústria, então todos os objetos eram realmente artesanais, e quem tinha mais talento fazia esses objetos e acabava, né, com o passar do tempo se especializando. Daí, né, sai aquela questão de todo mundo obrigatoriamente ser agricultor, e começam a surgir algumas profissões mais especializadas. Depois, já final da Idade Média, o pessoal saindo dos feudos e começando a morar nos burgos, né, que eram as cidades, então eles começaram a organizar feiras, e as pessoas agora, ao invés de carregar os seus produtos e levar até os feudos, agora eles podem simplesmente receber as pessoas, fazem todas as feiras, né, no mesmo lugar, né, todas as barracas ali, os ajuntamentos, e aí as pessoas vão lá comprar deles. Então essas aí são as feiras finais da Idade Média, né, onde as pessoas ficavam comprando, e agora já com o aparecimento de moedas e tal, vai desenvolvendo nesse caminho, né, o comércio vai ficando maior, vai atingindo maior quantidade de pessoas. Depois nós temos o comércio se expandindo mais ainda na época das grandes navegações. Então nós temos o que? As colônias mandando vários tipos de produtos, né, geralmente produtos do setor primário, mandando isso aí para as metrópoles, e essas metrópoles sendo sediadas aí na Europa. Nessas metrópoles, então, elas faziam algumas transformações nesses produtos, ainda não podemos dizer de industrialização, né, mas trabalhavam de forma de manufatura com esses produtos, e acabavam levando esses produtos de volta para as colônias, vendendo para as pessoas de lá com um preço muito mais elevado. Então, nesse momento aí, a gente vai ter sempre as metrópoles ganhando mais dinheiro, certo? E esse também era o motivo de se ter colônias, uma exploração bastante forte, mas que realmente ajudava bastante essas metrópoles, né? Então nós temos aí viagem de circunnavegação, conhecimento de lugares bastante distantes, né? O conhecimento do novo mundo. Depois a gente ainda tem exploração do sudeste asiático lá, tá certo? Então uma volta ao mundo completo aí e tal. Então esse momento aí é um momento de expansão do comércio, cada vez mais expansão. Só que nós devemos ter cuidado de saber que esse momento aí ainda não é o comércio globalizado, né? Porque hoje em dia nós temos realmente um comércio globalizado chegando a muito mais interiores, a muito mais cantos do mundo, tá? Então esse aqui é o que é um início dessa globalização do comércio, né? Então um momento de grandes navegações, né, lá pelo século XV, XVI, XVII. Aí agora nós temos uma outra sequência, um outro momento do comércio que foi bastante interessante, né? Esse outro momento do comércio é a questão do
comércio se desenvolvendo por causa das revoluções industriais. Então a gente tem a primeira revolução industrial começando lá com a Inglaterra, 1750, 60, 70, 1800. Então nós temos a produção em massa de alguns produtos que realmente poderiam ser vendidos na Inglaterra em grande quantidade, aí é a questão comercial também, né? Mas acontece que esses produtos, eles vão saturar os mercados ingleses e passam a realmente chegarem a outros mercados, né? E aí a gente tem a participação do comércio. Então, esse comércio na época das revoluções industriais, ele vai acabar disseminando esses produtos aí por vários cantos, né? E outra coisa, essas potências industriais acabam também precisando de materiais, de outros países que são levados para lá, sempre em grande quantidade, agora aumentando cada vez mais o desenvolvimento da indústria, mais produtos, matérias-primas são necessárias, então mais transporte, mais comércio desenvolvendo, né? Um exemplo disso aí é a produção enorme de algodão, né, sul dos Estados Unidos ali, assim, mandado para a Inglaterra para fazer os tecidos, né? Lembrando que a revolução industrial, a primeira, lá começa com produtos têxteis e vai se diversificando, passando para trabalhar aí com outros produtos, tá certo? Então a gente tem o comércio, as grandes navegações, né? E depois as revoluções industriais fazendo esse desenvolvimento. E aí depois, quando se fala em comércio globalizado, né, nós não podemos marcar uma data exata de comércio globalizado, esse tipo de coisa, assim como não marcamos data exata para falar em início de globalização. Nós falamos alguma coisa aí do século XX, né, mas a característica de globalização, as características são muitas e a gente não sabe exatamente quando é que nós podemos começar a afirmar, tipo, desta data em diante nós temos globalização, ou desta data em diante nós temos o comércio, tá certo? Então, nós temos um desenvolvimento comercial até chegar no que nós temos hoje, né, que seria um comércio globalizado. Aqui nós temos nessa figura as várias bandeiras aí, assim, certo? Mostrando que esses países aí, eles compram de muitos outros países, vendem para muitos outros países. Então é uma característica de globalização e isso aí envolve diretamente o comércio. Agora, nós temos aqui ainda mais uma figura mostrando esse comércio aí com os vários modais, né? Então, a gente pode transportar os produtos em grandes quantidades hoje, né, através de navios completamente gigantescos, impensáveis, né, na época das grandes navegações, e esses navios chegam aos vários cantos do mundo carregando uma quantidade gigantesca de mercadoria. Só que o comércio é beneficiado por essa quantidade grande de modais, né, como eu falei. Nós temos dos navios, descarrega-se o material, coloca-se em caminhões, em trens e leva para outras grandes distâncias mais para o interior, ou coloca até em navios menores, né, e entra pelos rios ali para levar esse material, chegando a transportar esse material por caminhões até de porta em porta, em supermercados e outros lugares necessários, fábricas e tudo. Então nós temos esses vários modais de transporte, né? Então isso facilita bastante o comércio, né? Até petróleo sendo transportado por dutovias, né? Aqueles oleodutos e tal. Essa facilidade do transporte vai facilitar também o comércio, né? Que é o nosso assunto agora, né? Então vários modais diferentes sendo usados para o transporte de mercadorias, o comércio vai ser beneficiado com isso. Ainda temos uma questão interessante que é a questão de desenvolvimento também de meios de comunicação. Hoje, com os poucos cliques, nós podemos falar com o resto do mundo, nós podemos contratar, né, e rescindir contratos também, nós podemos fazer contato aí. Então a comunicação facilita muito o comércio nos dias atuais. Agora nós temos uma questão interessante aqui que é a questão de protecionismo.
Alguns países são mais liberais, né? Então eles têm taxas de exportação e importação menores, né? Então facilita o comércio dos outros países com aquele país ali, né? No caso aqui eu coloquei como exemplo a Coreia, né? Comercializa facilmente com outros países aí. Então o governo da Coreia não tem medidas protecionistas, né? Complicando a entrada lá de produtos estrangeiros, alguma coisa nesse sentido. Então é um comércio bastante liberal. Enquanto existem outros países que são chamados aí de países mais protecionistas, igual no caso da Índia. Já aconteceu, né, alguns fatos isolados também com a França, naquela proteção ali dos seus produtores agrícolas, né? Então, quando eles dão muitos subsídios lá para os seus agricultores, e aí dificulta para nós exportarmos o nosso produto para lá, né? Porque o custo do produto deles fica mais barato do que o nosso. Então esses subsídios aí são motivos de protesto na Organização Mundial do Comércio. Então a gente pode falar nesses subsídios, e ainda nessa questão de protecionismo nós temos barreiras tarifárias. Às vezes o país aumenta muito a tarifa de importação de produtos para proteger os produtores dentro do seu país, para que o preço deles seja mais atrativo. E ainda nós temos as barreiras chamadas de não tarifárias. O que seriam essas barreiras não tarifárias? É quando os governos começam a não deixar entrar produtos, né, não deixar entrar produtos lá, e com a ideia de que aqueles produtos lá têm problemas sanitários, não são de boa qualidade, podem trazer doenças. Então eles barram a entrada de alguns produtos. É o caso que já aconteceu com a carne brasileira, né, carne bovina, que nós mandamos para a França lá, assim, e o pessoal diz, né, a carne veio contaminada com doença e tal. Então essas barreiras sanitárias aí, às vezes, são também barreiras protecionistas, né? Depois, quando o momento mercadológico é melhor, eles dizem que a carne brasileira não tem esse monte de doenças, tá certo? Então isso aí seria uma barreira sanitária. Agora, nós temos também as cotas, né? Falando aí desse protecionismo em último lugar, aí nós estamos falando de cotas, às vezes para proteger os agricultores ou produtores de algum produto qualquer lá, para ser industrial, né? Então, dentro de um país, o pessoal realmente vai colocar cotas. Cotas, no caso assim, só posso importar de tal país tantas toneladas de determinado produto. Mais do que isso, a importação fica proibida e o pessoal daquele país acaba sendo obrigado a importar, aliás, a usar o produto que é produzido lá dentro daquele país, certo? Então isso aí é mais uma questão de protecionismo, no caso aí, questão de cotas. E só para finalizar agora, estamos refletindo aqui um pouco aqui, né? Eu coloquei essa frase aqui: o comércio globalizado pode levar mercadorias a todo canto do mundo? Até que pode. O comércio globalizado é parte do nosso capitalismo? Sim, esse capitalismo forte, esse capitalismo ocidental aqui, o capitalismo selvagem que nós vivemos. Agora, esses materiais muito necessários à vida, muito necessários às pessoas, às vezes chegam apenas a quem pode pagar. Então, o comércio é forte no mundo inteiro, mas existem muitas pessoas com dificuldade, né, em adquirir esses materiais. Por quê? Porque é comércio, é fácil, mas é capitalismo, tem que ter dinheiro para conseguir isso, né? Vamos ver se um dia a gente consiga fazer um capitalismo mais humano do que nós temos hoje. Então, por hoje é só. Eu gostaria de agradecer a atenção e até a próxima.